O vídeo de hoje é para falar justamente sobre confiança e trazer minha perspectiva com base em algo que eu li do Robert Greene e também com base em algumas coisas que aconteceram recentemente na minha vida. Para começar, eu já trouxe aqui uma primeira frase que vai ser a abertura desse vídeo. Você não precisa ser tão humilde e modesto neste mundo. Essa humildade não é uma virtude, mas um valor que as outras pessoas promovem para mantê-lo por baixo. Seja o que for que estiver fazendo agora, você é de fato capaz de muito mais e, ao pensar assim, criará uma dinâmica bem diferente. Bem ou mal, se existe uma coisa que é criticada na nossa sociedade atual, ao seu redor, pelos seus amigos, pela sua família, pelos seus colegas, é justamente essa característica de uma extrema confiança. Você confiar em si mesmo a ponto de simplesmente você acreditar que você é capaz, incomoda as outras pessoas. Todo mundo deseja, todo mundo quer uma certa humildade que bem ou mal eu não consigo enxergar de outra forma a não ser que é uma humildade falsa. E do meu ponto de vista, eu concordo muito mais com o que o Robert Greene falou. Literalmente você, literalmente eu, nós não precisamos ser tão humildes nesse mundo. Humildade e ser modesto é algo extremamente positivo. São características louváveis, mas em determinados momentos. Se for uma coisa que você realmente sabe fazer, vamos dizer assim, se for uma coisa que está na sua área de proeficiência, você precisa acreditar em si mesmo ao ponto de beirar a própria arrogância. Essa é uma coisa que constantemente eu estou falando nos meus vídeos. Se você faz uma coisa, se você trabalha com uma coisa, você precisa acreditar que você é bom naquilo dali. E se você realmente se sente que não é bom, porque tem esse outro detalhe, muitas pessoas, elas acreditam que são boas o suficientes a ponto delas não, sei lá, quererem se aprimorar naquilo dali, ou então elas estão no completo oposto, onde elas acreditam que elas não são boas o suficiente e também não vão atrás de conhecimento. Você precisa equilibrar essas duas coisas, indo atrás de mais conhecimento e se tornando mais foda na coisa que você está fazendo. Mas esse não é necessariamente o foco. O foco é confie em si mesmo, principalmente se for uma área que você domina, se for a área que você constantemente estuda, você precisa acreditar em si mesmo porque você está buscando conhecimento nessa coisa constantemente. E o ponto principal desse vídeo vai vir agora com essa segunda parte, com essa segunda frase do Robert Greene. Você paga um preço mais alto por ser gentil e respeitoso do que por exibir a sua sombra de maneira consciente. Detalhe, o que seria essa sombra? Tanto o Robert Greene, seja no livro As Leis da Natureza Humana, seja no livro Maestria, ele diz que cada um de nós temos uma certa sombra dentro de nós. Literalmente nós temos uma sombra. É um conceito muito parecido trazido pelo livro do próprio Carl Jung, ou Carl Jung, como você preferir chamá-lo, e basicamente ele diz que todos temos sombras dentro de nós. São as partes que nós deixamos mais escondidas, por isso sombras. Muitas vezes elas carregam uma certa característica negativa para o olhar da sociedade. Talvez a sua sombra seja internamente uma vontade absurda de competir, de competição. Você quer constantemente competir, alcançar grandes resultados e competir mais um pouco, só que você mantém isso escondido em você porque não é uma coisa aceita pela sociedade. Essa coisa de sombra é extremamente complexa, sinceramente nem eu consigo entender tão a fundo assim, mas eu tô na minha jornada para entender melhor qual que é a minha própria sombra e, enfim, eu só queria mesmo fazer esse adendo para explicar o que é esse conceito de sombra. Mas o que realmente importa vem a partir de agora. Em primeiro lugar, para trilhar esse segundo caminho, o passo inicial é respeitar mais as suas próprias opiniões e menos as dos outros, em especial quando se trata das suas áreas de proeficiência, do campo no qual emergiu. Confie na sua genialidade natural, nas ideias que conceber. Para mim, esse primeiro passo aqui é uma das coisas mais interessantes que tem e se aplica diretamente na minha vida. Com uma certa frequência, seja por conta da minha idade, seja por conta da minha posição, eu tendo a querer escutar outras pessoas ou ver a opinião de outras pessoas, ou então até mesmo aceitar o palpite de outras pessoas em determinadas coisas que eu faço, quando sinceramente eu acredito que é simplesmente inútil. Literalmente essa é a minha sensação. Muitas vezes eu quase ignoro a minha própria opinião, a minha própria visão, os meus próprios instintos naquela coisa específica que eu tenho uma certa proeficiência porque eu estou imerso no campo que eu estou falando, no campo que eu estou trabalhando e passo a priorizar, sei lá, a opinião das outras pessoas. E isso é extremamente errado e eu vejo isso na prática
Todas as vezes que eu escuto a mim mesmo, todas as vezes que eu sigo fazendo, atingindo, buscando as coisas que eu acredito serem mais corretas, e pensa que, por exemplo, no meu contexto eu estou falando de marketing, então vamos dizer que são estratégias específicas para a empresa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todas as vezes que eu me auto-escuto, presto atenção, escuto os meus próprios instintos, as coisas tendem a dar mais vezes corretas do que quando é o contrário, quando eu busco escutar as outras pessoas, porque as outras pessoas, elas não sabem do que elas estão falando, elas não têm a quantidade de informações que eu tenho relacionado ao campo que eu estou imerso. Então, essa ideia aqui se aplica a você, se aplica a mim, se aplica a qualquer pessoa. Você precisa confiar em si mesmo, você precisa confiar na sua própria genialidade, nas ideias que você concebe, e então você precisa executar, porque não tem ninguém melhor para conceber coisas no seu próprio campo que não seja você, porque você está imerso. Você é o tipo de pessoa que confia em si, você é o tipo de pessoa que continua buscando conhecimento para continuar sendo, sei lá, top das galáxias no campo que você está imerso, então não tem ninguém melhor do que você para tomar essas decisões. E aí o Robert Greene continua dizendo outras coisas. Faça isso sob controle e em momentos oportunos. Aqui o que ele quer dizer é, literalmente, é o que eu acabei de explicar. Por conta da minha idade, por conta da posição que eu estou, muitas vezes é mais simples eu ser condicionado a ceder mais do que simplesmente manter a minha posição, manter a minha posição que eu acredito ser certa por conta de todas as informações que eu tenho. E de certa forma, isso daqui não é o lado mais positivo. Muitas vezes você precisa se afirmar, você precisa manter a sua posição, mas não encare isso como você dizer não para tudo. Olha bem aqui de novo esse final. Faça isso sob controle e em momentos oportunos. Oportunidade, momento, é a chave para todas as coisas. Uma ação precipitada pode gerar um grande problema. Uma ação bem pensada pode gerar um grande resultado. Então, momento oportuno é a chave desse segundo passo. Em terceiro lugar, comece a se importar menos com o que as pessoas pensam de você. Sentirá assim uma tremenda sensação de liberação. As pessoas, eu, você, todos nós, bem ou mal, nos sentimos presos à opinião das outras pessoas. O que a pessoa X vai pensar, o que a pessoa Y vai pensar quando se liberta disso. Ponto. Não tem muito o que dizer, você já sabe da importância, mas não encare isso daqui como um 8 e 80, tá? Tipo assim, é um passo a passo. Não acontece assim, não acontece. Você não sai, você não se liberta dessa ideia do que as outras pessoas pensam de você nisso. Poucas pessoas têm essa capacidade, mas é um processo. Em quarto lugar, entenda que de vez em quando você precisa ofender e até mesmo magoar aqueles que bloqueiam o seu caminho, têm valores desprezíveis e o criticam de forma injusta. Use esses momentos de injustiça evidente para trazer a sua sombra para fora e exibi-la com orgulho. Na sua vida, ao longo da sua jornada, pessoas vão tentar atrapalhar o seu caminho e, como eu sempre digo, como eu sempre aconselho, se alguém te puxa para trás, passe por cima dessa pessoa com um caminhão e depois siga em frente. Esse daqui é mais ou menos o ponto dessa outra frase. Claro, novamente, aquela história de momento oportuno. Você não pode simplesmente fazer isso na hora que você quer. Então, momento oportuno dita essa regra. Em quinto lugar, sinta-se à vontade para fazer o papel da criança obstinada e insolente que ridiculariza a estupidez e a hipocrisia dos outros. Essa é mais uma forma pelo menos eu vejo essa como mais uma forma de você se afirmar e, de certa forma, também faz sentido. Enfim, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu só queria mesmo trazer essa mensagem. Você precisa confiar mais em si mesmo, você precisa confiar mais nas suas próprias capacidades. Alexandre o Grande fazia isso. Na verdade, sei lá, ele acreditava quase que ele era descendente de um deus, que ele estava destinado a fazer as coisas, que ele era capaz de conquistar o mundo e ele foi lá e fez. Mesma coisa com Napoleão Bonaparte. Ele achava que estava destinado a fazer grandes coisas, ele achava que ele poderia conquistar o mundo, ele foi lá e fez. Mesma coisa com Rockefeller, ele achava que tinha grandes capacidades, ele achava que ele poderia ser o homem mais rico do mundo, mesmo saindo de uma família pobre, ele foi lá e fez. Então, essa é a minha mensagem. Confie em você mesmo, confie nas suas capacidades e nunca pare de estudar, nunca pare de buscar mais experiências e conhecimentos naquilo, porque é isso que vai sustentar a sua confiança. Goodbye.